Som ambiente não é quantidade de caixas, é projeto. Esse é o Obra Conectada, o ponto de encontro entre arquitetura, engenharia e tecnologia residencial. Hoje vamos falar sobre um erro muito comum em obras residenciais: o mau dimensionamento do sistema de sonorização ambiente. Deixa eu explicar um pouquinho o que normalmente acontece. O cliente ele pede som na área gourmet, colocam duas caixas por padrão, né? Pelo menos tem um certo padrão. Não analisam metragem, não analisam pé direito, não analisam revestimento e não analisam a área externa aberta. E o resultado que quase sempre é o mesmo: volume alto com baixa qualidade. Quando a gente está falando de sonorização, não é só você espalhar caixas ou você comprar uma caixa grande que vai fazer muita zoada. Você precisa alinhar com o cliente o que ele está buscando. Se é uma área gourmet, se é uma área com piscina, você está buscando que, estou buscando que eu tenha um som bacana na piscina, quando eu estiver na piscina com os amigos, escute bem uma música legal, com um grave bom, com uma definição boa. Eu quero que na área gourmet eu tenha toda a minha área coberta, né, com a música, para eu não ter que estar usando som alto. Então, tudo isso, quando é feito alinhado com o cliente, junto com a empresa de tecnologia para residências, que tem ali a expertise de sonorização, tudo isso vai fazer com que você não tenha erros do seu projeto de sonorização da sua casa ou do seu apartamento, né? Então, o resultado quase sempre vai ser o mesmo: volume alto e baixa qualidade. Onde está o erro? Primeiro erro: dimensionamento por achismo. Coloca duas caixas que resolve. Não é assim que funciona. A gente precisa saber o tamanho do ambiente, saber o nível de ruído que o cliente quer escutar, a intensidade que ele vai escutar, se ele é uma intensidade mais baixa, mediana, alta, o que ele vai querer fazer ali. Se é uma área gourmet, o que ele vai fazer ali? Vai só escutar música normal ou ele vai querer fazer meio que uma baladinha? Se ele vai querer ter um pouco mais de volume, um pouco mais de pressão. Então, quando não é feito o dimensionamento correto, você tem problemas, né? Então, primeiro erro: dimensionamento por achismo. Segundo erro: não considerar a acústica do ambiente. E um fator disso acontecer é porque você tem vidro, você tem porcelanato, você tem um pé direito alto, a área é aberta. Então, quando eu tenho vidro, o que acontece? Muita reflexão. O som ele vai reverberar bastante naquele ambiente. Como é que eu faço para matar esse tipo de reverberação? Eu vou ter sofá, eu vou ter tapete, cortina, né? Porcelanato. O porcelanato ele segue muito do padrão do vidro. Então, tudo aquilo que você joga, pegar uma mangueira, faça esse exemplo na sua casa. Pega uma mangueira e jogue a água no vidro. O que vai acontecer? Ela vai bater e vai voltar. Isso é a mesma coisa que acontece com as ondas sonoras. Ela vai bater no vidro, vai voltar. Ela vai bater no porcelanato e vai voltar. Um exemplo muito prático é o banheiro. Se você entrar no seu banheiro, geralmente ele tem uma grande reverberação, o famoso eco, né? Então você vai escutar o som de banheiro, aquele som mais metalizado que vai incomodar o ouvido, e isso é um erro, não considerar a acústica do ambiente, né? Pé direito muito alto. Quando o pé direito é alto, você precisa entender o que vai ser ser sonorizado, qual vai ser o objetivo daquele tipo de sonorização. Áreas abertas, área gourmet, área externa, uma casa com um jardim grande. Você precisa entender se o cliente ele vai querer que toda aquela área ali seja sonorizada. Se você quer que a área seja sonorizada do jardim, você precisa ter caixas adequadas para esse tipo de objetivo. Se for aí falando um pouco mais de corporativo, se você tem uma área externa que você quer ter uma experiência ali desde a entrada do cliente até o local onde ele vai, e você quer que ele passe por essa experiência, você precisa ter caixas apropriadas, né? Terceiro erro:
Não prevê zonas independentes. Isso é muito importante. O cliente, às vezes, ele não sabe que ele quer dividir as zonas. Ah, não, eu quero só som ali na área gourmet. Pode ser o mesmo som que toque na piscina. Mas a gente precisa entender que as caixas do gourmet, elas são diferentes das caixas da piscina. Eu não posso utilizar caixas de embutir no mesmo canal de caixas de sobrepor. Eu não posso colocar uma sala de jantar junto com uma área gourmet. Eu não posso colocar uma sala de jantar junto com a sala de estar. Eu preciso ter o controle independente dessas zonas, porque numa necessidade eu consigo baixar volume, eu consigo desligar aquela zona. E isso é um dos grandes problemas que acontece. Não prever as zonas independentes, seja uma sala integrada com gourmet, usando o mesmo volume, seja a sala integrada com a sala de jantar, com uma varanda, né? Então, tudo isso precisa ser previsto. E aí, no briefing com o cliente, você precisa entender. Quarto erro: amplificação inadequada, potência não compatível com a impedância e a carga. Aqui, ó, é onde tem um problema. Às vezes o cliente ele não procura um profissional e ele vai fazer por conta própria. Ele compra um kit lá no marketplace e são 6 caixas e um amplificador. Tá, mas você tem que entender o que você vai ligar. Geralmente, quando vem esse kit, é porque o amplificador ele aguenta ligar as 6 caixas. Mas aí, o cliente ele quer colocar mais caixas. Ou ele vai comprar por conta própria. Ele compra 5 caixas. Ele compra 3 caixas. Quando você compra o errado, e aí você vai ligar no amplificador, o que vai acontecer? Vai funcionar naquele primeiro momento, mas depois você vai queimar o amplificador. Carga a potência da caixa é mais baixo do que o amplificador. Aí ok. Mas e quando você tem um amplificador com X potência e eu tenho 8 caixas com Y vezes 8? Meu amplificador de 100 watts e eu tenho 8 caixas de 50 watts. Quando eu somo tudo isso, as 8 caixas dá 400 watts e eu tenho um amplificador de 100. Como é que vai funcionar isso? Eu vou pegar os 100 watts e vou dividir por 8. E aí você não vai ter potência. Ah, mas eu tô com 8 caixas, eu tenho 50 watts por caixa, mas eu não tenho uma amplificação ideal para essas 8 caixas tocarem. E aí entra lá no problema das zonas. Quando eu tenho 8 caixas, eu posso dividir em 2 zonas com 4 caixas e ter ali a potência boa para poder atender aquele ambiente, né? O que vai impactar na experiência do cliente? Quando você comete esses erros, né? Esses 4 erros. O cliente precisa aumentar o volume demais, distorção, aquele som ruim na caixa, problemas auditivos, porque você vai precisar estar aumentando o volume numa caixa que está já com distorção e aquilo ali vai lhe gerar uma fadiga auditiva, acabando totalmente com a experiência do cliente. Som concentrado em um ponto só. Isso também não é legal e vai gerar problemas, né? Vai gerar consequências na experiência do cliente. Ambiente sem uniformidade. Se eu tenho uma área gourmet, onde a minha área ela é um retângulo e eu preciso que toda a área fique coberta, quando eu aloco só as caixas naquele ponto, o outro ponto não tem som. Então, isso vai atrapalhar na consequência, né? Na experiência do cliente. Isso é uma consequência. Escuta isso. Som mal dimensionado não é falta de potência. É falta de projeto. Tudo vai voltar para o que a gente falou no primeiro episódio. Projeto. Se você não faz o projeto, você vai ter problemas no futuro. Mas, Marcos, como deve ser feito? Análise de metragem e o layout, né? Então a gente precisa ter todas as medidas daquele ambiente para poder dar a quantidade certa de caixas,
o nível de intensidade correto, a quantidade de zonas corretas, tipo de uso do ambiente, para que aquele ambiente vai ser utilizado. Ah, é para música ambiente, é um home cinema, é para usar só para música para dormir, é um quarto de uma criança, é para área de piscina, eu preciso ter um pouco mais de potência. Eu tenho um painel de LED na minha área de piscina e quero escutar música com uma boa qualidade. Então, tudo isso precisa saber. Eu preciso saber qual é o tipo de ambiente que vai estar ali. Pé direito e revestimento. Preciso saber se vai ser pé direito duplo. Qual vai ser os revestimentos que vão ter naquele ambiente para poder entregar um dimensionamento correto. Definições de zona. Eu preciso saber do cliente o que ele quer controlar individual, o que a gente precisa separar de zonas. Depois de eu saber tudo isso, eu consigo entregar um projeto muito bem definido para o cliente. Distribuição homogênea. Com as definições de zona, eu consigo distribuir todo o meu sistema uniformemente naquele ambiente, ou naquela residência, né? Infraestrutura prevista antes do gesso. E aí é onde mora o problema. Às vezes o cliente ele percebe que ele quer ter som depois que ele já tem um forro de gesso. E aí vem problema. Dá para ser feito? Dá para ser feito. Mas provavelmente vai precisar ter algumas intervenções. Ou vai utilizar alguma solução em que a gente deixa o amplificador no forro, ou que já seja uma caixa com uma amplificação nela própria, e aí vai ter outras caixas escravas dela. E isso sempre tocando na mesma tecla. Precisa ser feito na fase de projeto, quando está brifando com o cliente, quando você está entendendo qual é a real necessidade que o cliente vai ter naquela residência que ele vai morar. Integração com a arquitetura. Quando o som é pensado junto com a arquitetura, ele desaparece visualmente e aparece na experiência. Eu vou trazer uma experiência que a gente teve num apartamento que a gente fez alguns anos atrás, que a cliente, ela estava demorando para fechar com a gente, estava demorando para passar um feedback sobre o som ambiente do apartamento dela, porque ela não queria que as caixas ficassem visíveis. Ela queria que as caixas ficassem o máximo discreta. Quando a arquiteta ela passou isso para mim, na hora eu já falei, eu tenho uma solução certa para isso, que são as caixas invisíveis. As caixas invisíveis, elas ficam acima do forro. Pela tecnologia, a caixa ela vibra no gesso e o som ele se dissipa no ambiente. Então, a gente passou essa solução para o cliente na hora aceitou e fechou esse projeto com a gente. É o som invisível, né? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento com o arquiteto, alinhamento com a iluminação, né? Então, precisa saber, de fato, qual vai ser o layout daquele ambiente, o posicionamento discreto, né? Então, se eu preciso ter as caixas naquele ambiente para um som ambiente, eu preciso posicionar elas de forma uniforme, mas que converse com a estética do ambiente, né? Ela precisa ter uma harmonia estética, porque não é só você ter o sistema. Do que adianta você ter as caixas no teto e ter o seu som todinho projetado, mas ficou aquele carnaval no teto. Caixas em pontos que não conversam com o layout do apartamento, fora de estética, fora de simetria. Então, tudo isso vai acabar com a harmonia estética daquele ambiente. Caixas de embutidas planejadas com o forro. O que a gente tem de acordo com o forro que o arquiteto está projetando? Meu forro ele vai ser amadeirado, vai ser com madeira. E eu queria que a tela de acabamento fosse na mesma cor. É uma possibilidade. A gente tem cliente que pediu que as caixas fossem alinhadas com as cores do forro. Então, não tem problema. É uma empresa que está fazendo a parte da marcenaria. A gente enviou as telas de acabamento para essa empresa e eles vão pintar com a mesma coloração que vai ter o teto. Então, é possível você ter planejamento
das caixas, do acabamento da caixa com o forro, né? Isso vai fazer com que você tenha tudo alinhado e o seu som ambiente não só vai ficar alinhado com a arquitetura na parte estética, mas também na parte de sonorização de fato. Sonorização ambiente não é acessório da obra, tá? É parte da experiência da casa. E experiência não se improvisa, a gente projeta. Então, a gente bate muito na tecla que precisa ser feito no projeto. Som ambiente precisa ser projetado junto com a casa, junto com o apartamento, para a experiência que o cliente for ter seja ótima, seja uma boa experiência. Então, sonorização ambiente não é acessório da obra, é a parte da experiência da casa e a experiência não se improvisa, se projeta. Esse é o Obra Conectada. Mais um episódio a gente conclui aqui. Eu já convido você a seguir o nosso canal, compartilhar com seus amigos, já joga esse vídeo nos seus grupos aí de obra, já manda para o teu cliente, já manda para o teu arquiteto e vem com a gente para o próximo episódio.